E foi muito louca. O resultado não é, não é um resultado técnico, de problema técnico. É um resultado de problema ainda cultural existencial. Sim. Então, primeiro é a sobrecarga. A mulher nunca tem um momento para pensar só nela. Ela tá sempre pensando no outro, em outra coisa, ela esquece dela. Sobrecarga gera exaustão gera um monte de doenças e ela vai ficando doente, perdendo a energia, foco, tudo. Segunda dor, as opressões que a gente passa todo dia, que é desde você chegar num trabalho e teu chefe te olhar de alto a baixo, aquele olhar completamente Sim, machista, claro. com um desejo, e você tá num ambiente de trabalho, até você se recuperar disso. Aproveitar esse gancho para falar Vamos. do seu projeto, Que daqui a do pouco eu vou seu dormir, né? Você livro. sabe que eu durmo eu cedo, sei, né? eu sei. Seu livro. Fui brifado. Seu livro, seu projeto, Dona de Si. Tá na Amazon. Suzana Pires, Vai linda lá. foto. Linda foto. Eu já vi que ganhamos Gente, compra dois. só pela foto, porque a foto é mó trabalhão pra fazer. Ah, para com isso. Do jeito que você é, deve ter dado trabalho maquiar, talvez, vai. Mas pra fazer o carão é 1 minuto. Cara, eu não. sei fazer um carão bom. É. Sempre Faz o carão, soube. faz o carão. Peraí. Carão é legal. Ai, meu Deus aí. Tá, meu bem. Deixa eu tentar fazer um aqui. Ai, arrasou. Gostei. Arrasou. Ó, me chama pro filme. Se tiver Arrasou, um careca arrasou. barbudo lá, eu faço Chama participação. mesmo. Chama. Mas eu não vou ficar pelado em cena. Cismei com isso, não, brincadeira. Mentira, que você não vai... Eu já tava pensando aqui num Não, você não tava personagem. pensando. Não, você não mentira. Olha. É que assim, me A atriz é ocorreu... fogo, tá vendo? Os caras, porra, interpreta mesmo. Me ocorreu um negócio aqui. Não, porra. Não discorra. Olha, eu trouxe um livro pra você e um pra sua Muito esposa. obrigado. Deixa Muito eu obrigado. explicar pra essa galera aí. Deixa eu mostrar aqui. O corte Bom, é você Dona já de mostrou. Si. Pois é, o seu projeto, eu fiquei sabendo que você já ajudou mais de 4.000 mulheres, né, com esse projeto maravilhoso de empreendedorismo e empoderamento feminino. Conta pra gente um pouco sobre o seu trabalho no Instituto, como é que você começou e tal, enfim, e como você está ajudando. E eu também queria, porque assim, o empreendedorismo, de uma forma geral, no Brasil, não é incentivado. Sim, você está fazendo um trabalho dedicado para as mulheres, o que é menos incentivado ainda, mas assim, de uma forma geral, o empreendedorismo no Brasil não é incentivado, né? E a gente percebe isso em várias áreas. Então, por exemplo, é por isso que a gente não tem áreas de tecnologia super avançadas no Brasil. É por isso que a gente não tem empresas menores distribuindo melhor a renda, né? Porque assim, a gente vê nos grandes conglomerados, a gente, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você vê a Amazon, gigante, mas ela tem o marketplace, né? Que são pequenas empresas que fazem parte da Amazon e tudo mais. E aqui a gente não vê muito isso, né? Eu sou prova viva disso porque eu fiz Cefet, né? Meu pai foi professor do Cefet. Aqui no Rio? Aham. Qual? Mas qual curso? Telecomunicações. Mentira. Eu Não. fiz até o 7º período de telecom. O curso superior. Não, ele era professor do curso... Do técnico? Técnico. Ah, tá. Eu fiz o técnico em Natal, mas eu fiz técnico em processamento de dados. Tá. E lá a gente era muito incentivado a ser empreendedor. Muito. Tanto que tinha um curso de férias que era empreendedorismo, entendeu? Enfim, então eu sempre tive isso na minha cabeça. Não, vou criar um negócio próprio. Vou criar um negócio... Cheguei a trabalhar na TIM, na Claro, na Globo, mas não como ator, claro. Como... Tentei, mas isso é outra história. Tem uma história engraçada. Então. Mas enfim, e eu sempre busquei abrir. Então, assim, eu trabalhei no Flamengo em 2009, saí do Flamengo em 2011, montei uma agência, comecei a trabalhar com jogadores, enfim, trabalhamos com outras pessoas e tal. Até que eu cheguei ao YouTube, né? Na verdade, quando o YouTube chegou, eu abri o canal, depois abri um outro canal e agora eu tô com o BarbaCast. Então tem 3 ou 4 canais lá. E é muito difícil você ser empreendedor no Brasil. Imagino que seja muito mais difícil ser empreendedora no Brasil. Então conta pra gente aí um pouco dessa história. Olha, essa história começou... Vou te contar
como começou tudo isso, porque é uma Claro. loucura o que isso aconteceu na minha vida. Em 2017, eu comecei a escrever uma coluna na Marie Claire, uma revista feminina, sobre mulher e mercado de trabalho. Como é difícil para uma mulher construir uma trajetória própria. Né? Trajetória própria de vida, com trabalho envolvido. Claro. Tal. Essa coluna foi dando muito certo. Daí ela virou uma marca, virou roupa, virou um monte de palestra, dona de si. E isso, assim, a minha vida era como se um trem estivesse passando muito potente. Que Propósito, né? Foi uma coisa, um propósito. E aí, depois da Marie Claire, eu fui pra Vogue, depois da Vogue pra Forbes. Então, eu passei 6 anos escrevendo essa coluna com esse tema de trabalho, de como a gente fica independente financeiramente, o que isso pode te trazer, né? Como se faz isso. Mas ainda na Marie Claire, eu comecei a receber os e-mails das minhas leitoras e tinha uma coisa que fazia parte dos e-mails que podia ser a promotora de justiça, uma médica ou uma manicure. Todas reclamavam da mesma coisa: eu estou exausta. Daí eu falei, cara, tem uma coisa acontecendo aqui que é anterior a você estudar. Sim. Tem alguma dor aqui que está acontecendo que a gente não está resolvendo e que faz a gente patinar nas coisas. Porque a mulher é que mais abre CNPJ no Brasil. É mesmo? É. E a que mais fecha. Pô. Em até 3 anos. Então a gente abre, vai com tudo. Dali a 3 anos você fecha seu CNPJ porque você ficou patinando. Você não conseguiu crescer. Você não conseguiu passar dos 3 anos iniciais. Então isso Na minha época eram 5, né? Não, 5 já é outra faixa. Pro sucesso. 5 diziam, sim, né? mas o 3 é aquele inicial básico, né? que você tá jogando Claro. com 0-0, com um Claro. pouco de, né? Bom, aí eu fiquei muito assustada com todos esses números. Vendo isso, fiz uma pesquisa de Google Forms mesmo, nas redes sociais, para mapear com as minhas leitoras, para mapear as 3 principais dores da mulher no mercado de trabalho. E foi muito louca. O resultado não é um resultado técnico, de problema técnico. É um resultado de problema ainda cultural existencial. Sim. Então, primeiro é a sobrecarga. A mulher nunca tem um momento para pensar só nela. Ela está sempre pensando no outro, em outra coisa, ela esquece dela. Sobrecarga gera exaustão gera um monte de doenças e ela vai ficando doente, perdendo a energia, foco, tudo. Segunda dor, as opressões que a gente passa todo dia, que é desde você chegar e num trabalho e teu chefe te olhar de alto a baixo, aquele olhar completamente machista, Claro. com desejo, e você tá num ambiente de trabalho, até você se recuperar disso, ou você vai num banco pedir um empréstimo e não te dão, porque você é mulher. É mesmo? Ah, Eu achei que davam mais pra mulher. Não por questão, mas porque a mulher é mais confiável. Não. Aqui em casa é diferente. Que bom. Aqui. E a terceira dor é a solidão que vem disso tudo, né? E as opressões são vários recortes. Então, é claro que eu, como uma mulher branca, de classe não sei o quê, assim assado, passo por uma opressão que uma mulher negra que está na periferia, que não passa por outras. Sim. Ela Cada é um tem a sua dor, na atravessada. verdade, né? Mas ela é atravessada por dores que eu não sou atravessada. Sim. Então, isso eu também comecei a entender. Que é nesse ponto, opressões, a gente tinha diferenças consideráveis entre uma mulher branca, trans, a outra negra, sabe? Eu tinha que também entender disso um pouco. Sim. Para poder englobar um assunto. Então, mapeei essas 3 dores. A partir dessas 3 dores, eu fiz um instituto. Porque eu fui dar uma pesquisada, não tinha ninguém tratando disso. É verdade. Assim. E aí eu falei, não, o instituto vai existir para tratar dessas dores e elas com
uma parte que trata dessas dores, depois uma parte técnica que elas podem, Sim, né, decolar. Então eu vendia as minhas bolsas. Eu tinha 12 bolsas Chanel. Sim. Vendi num e-commerce de luxo. Colocando o seu rosto. Colocando meu rosto, eu botava uma foto, eu e a bolsa assim, a bolsa do lado, bom. está à venda para fazer o instituto. Pá, vendia. E Legal. foi muito legal isso, porque isso foi, sei lá, eu entendi o que é moda circular, sabe? Que você faz realmente o dinheiro circular. Sim. E a moda. E a moda. Então eu peguei esse dinheiro, investi primeiro numa equipe multidisciplinar, na parte burocrática também. Então hoje a gente tem uma formação de ser empreendedora de si mesma. Sim. Para não cair nessas dores. A gente tem vários laboratórios práticos de moda, tecnologia, marketing digital, unha, e só mulheres? Só mulher. Tem um homem no lab de moda, lá no Morro dos Prazeres, que é onde a gente está funcionando como sede física. Uhum. E o trabalho está indo muito bem. Então, a gente tem desde essa sede física, né, no Rio de Janeiro, mas a gente atende o Brasil todo. Então, a gente tem mais 100 mulheres no Sul, mais 100 em Salvador, tem 200... mas é núcleo mesmo, né? Não é virtual só. É híbrido. Entendi. Porque quando eu vi você falando sobre isso, ainda era virtual, né? Mas provavelmente a gente estava na pandemia e tudo foi virtual. Agora, e aí eu escrevi esse livro que conta a minha história, porque muita gente chegava no instituto e falava assim, mas o que essa atriz vai me ensinar de empreendedorismo? Pô. Aí eu tinha que responder isso, né? As pessoas e eu falava, pensam, olha, né? amor, a minha carreira só deu certo porque eu fui a minha própria produtora durante muito tempo. E ainda sou. Sim. Mas eu era uma produtora que carregava o meu cenário nas costas. E agora eu sou uma produtora que tenho sócios, tem investidor. Nossa! Sim. Mas é a mesma coisa. Assim, o exemplo... ele pode ser aplicado para qualquer... O princípio é o mesmo, O princípio é o mesmo, exatamente. Então, depois que elas começaram a entender isso, né? Sim. Então, a absorção hoje do Instituto é muito grande. Ele tem cases de sucesso, assim, inacreditáveis. Eu queria saber esses cases. São muito bons. São muito bons. Escolhe, sei lá, uns dois aí pra falar pra gente. Até pra inspirar a galera, né? Quer dizer, o projeto em si já é inspirador. Mas, assim, é bom a gente Mas é muito ver. legal. Vou te contar de uma que já tá trabalhando com a gente, porque a gente, quando vê, assim, um talento muito incrível, a gente também absorve pra trabalhar junto. Uhum. Ela fez o lab de moda, o laboratório de moda, com a jornada, que é esse curso de empreendedorismo. Chegou completamente perdida, não sabia o que estava acontecendo, o marido desempregado, ela tal. Uhum. E ela chegou nesse lab de moda, começou a aprender a costurar, aprender a cortar uma roupa, Bom, legal. Hoje ela está em todas as feiras do Rio de Janeiro com o trabalho dela. Uhum. Já fez até campanha publicitária, está trabalhando com a gente. Ela não tem só um produto, ela já tem uma cartela de produtos, já vende online. E hoje ela é a provedora da casa dela. Pô, isso é bacana demais. É assim. E eu acho que é muito legal isso, porque, tipo, como eu falei, assim, você falou que tem de tecnologia, tem de marketing digital. Eu, por exemplo, assim, eu tenho um exemplo aqui dentro de casa, minha esposa, que agora tá lá com o Enzo, meu filho, né? Assim, enquanto eu tô aqui. Mas eu também fiquei com o Enzo de manhã, então a gente divide legal isso. E, tipo assim, ela fala, hoje melhorou muito, né? Mas há uns 5, 10 anos, não foi, tipo assim, não são 100 anos, são 5, 10 anos. Era muito mais difícil, assim, tipo, as pessoas não respeitavam, por exemplo, ela é uma advogada muito bem sucedida na área dela e, tipo, ela batalha até hoje, assim, fala, pô, ela hoje é presidente de alguma coisa lá na OAB, negócio de petróleo e gás, eu não sei exatamente o que é, mas ela é tipo assim, não, a ex-presidente é uma mulher, tem que ser uma mulher agora também, porque só homem, né, não tem...
não é uma questão de cota, não é uma questão de divisão, é uma questão de visão mesmo. Visão, não divisão, visão. Tem que ter a visão feminina em tudo. Como tem a visão masculina, tem que ser uma visão única para todo mundo, né? Eu acho que o mercado de trabalho, ele prejudica muito a mulher, né? No sentido de, Muito, pô, muito. você planeja engravidar? Não sei e tal, pá. E, pô, ainda tem muito essa questão de a mulher como é? Submissa, né? Ao marido e tal, coisas religiosas que ainda tem, né? Que levam muito a isso. Então, acho que projetos como o seu, assim, são fundamentais. Porque, assim, no final das contas, por exemplo, uma mulher dessa que você falou, que agora está fazendo autocostura, vai contratar mulheres, mas também vai contratar homens. Vai abrir mais emprego para todo Sim, mundo. pra todo mundo. Vai girar a Olha, economia. Girar a moda também é girar a economia, né? Total. Ela gerou tanta coisa que ela mobilizou, inclusive o marido conseguiu um emprego. Então, Porque tudo que ela foi fazendo, esse gás que ela foi pegando, ele foi para a família. Então, isso eu tô te contando uma história. Mas, assim, a gente replicada, tem né? história de... Porque, enfim, a gente tem história desde mulheres que estavam muito doentes e que conseguiram se recuperar, conseguiram descobrir a doença a tempo, olhando para si mesmo, porque a sobrecarga faz a gente não olhar para a gente. A sobrecarga faz a gente desmarcar um exame, porque a gente tem que atender a sogra. Verdade. É nesse nível. Então, assim, a coisa é tão básica que o trabalho do Instituto é reforçar esse básico, que você existe. Então, isso tem aula. Verdade. Tem tarefa. Como é estudo para mulheres adultas, maior de 18 anos, gente adulta só aprende no fazer. Uhum. Então, a aula é um vídeo até curto, mas tem a tarefa. Se ela for fazendo tudo aquilo, ela vai ver a vida dela, e como a gente tem, enfim, no site tem vários cases, no nosso Instagram. Então, aí começou, primeiro eu investindo, depois entra uma marca, depois eu invisto mais um pouco, depois... Isso. E agora a gente, do ano passado para cá, a gente conseguiu entrar numa maturidade de equipe, Projeto, da relação né? de projetos e tal. E, assim, isso aí hoje meu grande lance. Ver Te essas brilha os olhos, né? mulheres, Faz brilhar os olhos. Então, eu estendo essas coisas para as coisas que eu estou fazendo. Não falei que você ia gostar desse corte? Então deixa o like. Se você não gostou, também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no BarbaCast. Também tem o corte do Barba e o BarbaCast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritas. E isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no BarbaCast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima.